Nos estágios iniciais, eu sabia que tinha tido um AVC porque a minha língua ainda estava inchada e estava a perder força nos membros. Não conseguia agarrar nada com a mão esquerda, e o meu pé direito estava a sentir-se pesado. Inicialmente, o meu AVC na primeira semana, não. Eu estava apenas sonolento. Na segunda semana, estava a sentir-me muito fraco, cansado e não conseguia mover o meu lado esquerdo e não tinha equilíbrio. Tive de pedir ajuda para fazer qualquer coisa. Na terceira semana, eles realmente levantaram-me e fizeram-me andar por aí. Pode ter sido apenas 1 ou 2 passos, mas foi bom porque pelo menos sabia que tinha movimento nos pés. Os meus braços ainda estavam moles, tinha sensações, mas nenhuma força. 6 meses, no final do mês saí do hospital. Em 6 meses estava a andar um pouco melhor e conseguia fazê-lo sozinho, mas o meu braço ainda estava fraco. A minha fala tinha melhorado muito desde o primeiro mês até aos 6 meses. Depois de um ano, estava muito melhor na fala. A minha caminhada estava ligeiramente melhor. Fiz exercícios no ginásio local e acho que isso me ajudou muito. As deficiências que tenho agora são apenas com o meu braço. Não consigo mover, não tenho movimentos finos. Não consigo pegar em coisas sem realmente ajudar a mão a chegar lá. E esticar também, mas consegui. Exercitei o meu braço até o ponto em que agora consigo agarrar, conduzir um carro, realmente colocar a mão no volante, enquanto inicialmente não conseguia. Cerca de 2 dias depois comecei a andar. Não sentia nada no meu lado direito. A minha perna estava realmente boa, porque tudo o que queria fazer era apenas andar pelo hospital, fazer a minha perna direita funcionar, porque sabia que isso levaria algum tempo e a minha voz. Então a primeira coisa foi que tive de recuperar o movimento. Quando percebi pela primeira vez que, não consigo fazer nada, o fisioterapeuta do hospital teve de vir e ajudar-me primeiro. Quando tive o meu AVC pela primeira vez, ela estava sempre lá para me ajudar a andar e no dia seguinte consegui fazê-lo sem ela, sozinho. Então estava tão determinado a apenas melhorar. Bem, o AVC afetou-me de forma que perdi a fala. Também estava dormente no lado direito. Não conseguia escrever. Sou destro e não conseguia andar com o lado direito. Conseguia mover o esquerdo, mas o direito, então... Sim, estava apenas a arrastar. A minha fala estava muito arrastada e simplesmente não conseguia escrever de todo. Não conseguia pegar numa caneta nos primeiros dias. E o meu movimento ou a minha caminhada não conseguia fazer isso nos primeiros dias enquanto estava no hospital. A minha recuperação, sim. A minha fala acho que voltou na segunda semana e comecei... Ainda estava arrastada, mas conseguia falar algumas palavras e fiz um pouco de caminhada ou arrastar, se preferir, para fazer o meu pé direito mover-se corretamente, e enquanto estava no hospital, fiz o que pude. Bem, esse é o meu lado direito, e apenas pegava numa caneta e praticava. Fiz isso porque estava determinado a recuperar as funções. A minha fala, sim, apenas falava com os meus visitantes e quer arrastasse ou não, apenas mantinha a boca a mexer, mantinha a voz a funcionar e apenas ia caminhar. O meu marido ajudava-me e apenas me levava a dar uma volta. Então foi pouco a pouco. Isso foi enquanto estava no hospital durante os 12 dias. Também tinha a queda no rosto, mas descobri que à medida que continuava a falar, parecia que melhorava. Foi como um pouco de exercício. Cerca de um mês depois de ter alta e sair do hospital, um mês depois, sim, estava praticamente a voltar ao normal e com a perda das minhas deficiências, a minha fala, a minha escrita e a minha caminhada. Tudo o que fiz foi o que podia, fisicamente podia fazer a cada dia.
Então praticava todos os dias. Cerca de 1 a 3 meses depois, tinha a capacidade de volta. Estava para andar bem, o equilíbrio estava bom, a minha escrita estava boa. Não era o mesmo ao normal, mas conseguia escrever cartas, conseguia escrever em letra de imprensa, não tanto escrever, mas imprimir. A queda tinha desaparecido e a minha sensação, a dormência, isso tinha desaparecido. Então estava a mover-me funcionalmente no meu lado direito e em 6 meses estava praticamente recuperado. Sim, dentro de 6 meses a 1 ano estava totalmente funcional. Apenas quando saí do hospital, 12 dias depois, 1 mês depois, estava a conduzir novamente. E sim, 6 meses a 1 ano tinha função total. Dito isto, não foi fácil porque estava a aprender, a ter de reaprender, mas mantive a determinação. Pensei, sim, pouco a pouco tinha de lidar com esta disfunção ou deficiência, apenas fazer pouco a pouco a cada dia, e descobri que ficava cada vez melhor. E agora, onde estou hoje, tenho funcionalidade total. Consigo escrever, a única coisa com a minha escrita, fico um pouco cansado às vezes, mas está tudo bem porque o importante é que consigo escrever, é apenas diferente. Consigo correr, consigo usar uma passadeira, vou dar caminhadas. A minha fala, bem, sim, a minha fala está boa e está continuamente a melhorar e a ficar mais forte e sinto que estou quase de volta ao normal, então vou continuar. O que me afetou quando tive o meu bem, ainda tenho, mas não tão mal, foi a deglutição. Sabes, tive de me concentrar nos líquidos, tipo refrescos, o que quer que fosse, todos os dias, durante cerca de 3 semanas, e a minha fala, sabes, tive de continuar a ir à terapia porque não conseguiam entender nada do que eu dizia, mesmo que achasse que estava a falar, a explicar corretamente, mas aparentemente não estava. Então foram cerca de 4 semanas de terapia da fala e a senhora estava, sabes, a fazer-me fazer todo o tipo de exercícios, sabes, para a minha boca. E a visão dupla, isso deveria ter sido curado no início do meu AVC durante cerca de 2 semanas e depois começou a ficar mais claro porque estava de volta à medicação. Mas sim, foi principalmente a terapeuta da fala, porque depois de 3 semanas fui autorizado a comer alimentos sólidos normais porque estava a engolir bem, a fazer os meus exercícios e tudo isso. E então fui informado de que podia comer algo muito mais saboroso, pelo qual estava ansioso há muito tempo. Os sintomas que tive na primeira semana não me apercebi realmente. Parecia estar muito cansado e desorientado, mas ainda tinha a sensação no meu braço esquerdo. Mas o pessoal do hospital estava muito preocupado, certificaram-se de que mantinha o meu braço sempre apoiado. Não estava ciente de que tinha perdido o equilíbrio até tentar levantar-me. Sendo independente, ia levantar-me, mas acabei por cair da cama algumas vezes, então... E muito preocupado com o meu rosto caído. Estava com medo de que fosse cair muito.